A tragédia que você está prestes a ouvir é a história verdadeira e angustiante de um jovem estudante universitário que foi furtivamente seguido e mordido até a morte por uma matilha de lobos na floresta congelada do Canadá. Bem-vindos ao canal Você Soube Aqui. Deixe o like, se inscreve no canal, comente a sua opinião sobre esta história. Vamos para o vídeo. Em 8 de novembro de 2005, Kenton Joel Carnegie, 22 anos, estava chegando ao fim de seu semestre na Universidade de Waterloo, em Ontário, Canadá, onde estudava engenharia geológica. Ele recebeu uma oferta de estágio em uma empresa de mineração de urânio chamada Point North Landing, na província de Saskatchewan, a Nordeste, e ficou extasiado com a oportunidade de trabalhar em uma empresa tão conceituada no início de sua carreira. No entanto, a mina de urânio ficava a mais de 1.500 quilômetros de distância de sua faculdade e estava localizada praticamente no meio do nada. Era cercada por centenas de quilômetros de selva e vida selvagem, e a cidade mais próxima ficava a mais de 2 horas de distância. A área abrigava uma variedade de características geográficas com lagos, rios, florestas densas e planícies nevadas. No inverno também abrigava animais selvagens como o alce, urso, lince preto e uma espécie de lobos cinzentos, chamados de lobos de madeira, que eram os principais predadores desta região selvagem. Kenton chegou à usina e se estabeleceu em um dos acampamentos perto dos outros funcionários. Durante seu estágio, ele era um amante da natureza e às vezes queria se aventurar na floresta para explorar e ter algum tempo para si mesmo. Longe do acampamento por alguns dias, ele recebeu permissão de seus superiores para dar um passeio nas bordas das instalações da fábrica, mas foi avisado para não se aventurar muito longe na floresta. No dia 8 de novembro, às 17h30, Kenton deixou a fábrica depois de ser autorizado a dar um passeio nos arredores da área. Ele disse a um de seus companheiros de acampamento que estaria de volta às 19 horas, pouco antes da hora do jantar. O sol estava se pondo e logo escureceria. Kenton decidiu caminhar meia milha até um lago próximo e aproveitar o pôr do sol ao lado da costa. Antes de voltar para o acampamento, ele passou alguns minutos no local e poupou tempo suficiente para caminhar de volta. Olhando para a floresta densa à sua frente e a neve acumulada que dificultava a caminhada, Kenton deu os primeiros passos em direção ao acampamento. Era difícil andar e ele foi forçado a dar passadas mais longas para compensar o ritmo lento. Foi nesse momento que ele teve a percepção de que estava sendo seguido. Ele sentiu que estava sendo observado por entre as altas árvores congeladas. Kenton olhou para trás e notou um único lobo a alguns metros de distância. Ele olhou para ele por alguns segundos, tentando avaliar suas intenções. O lobo não parecia imediatamente ameaçador, então ele decidiu continuar andando esperando que ele fosse embora. Ao virar a cabeça para frente, Kenton percebeu que havia um segundo lobo à sua frente. Ele agora se sentia preso e não estava tão calmo quanto antes. Seu batimento cardíaco acelerou e ele percebeu que o céu estava ficando mais escuro a cada minuto que os lobos o cercavam. Passos de uma moda cínica e deliberada mais tarde indicaram que Kenton estava sendo seguido desde o momento em que deixou o acampamento. O pânico agora começou a se instalar e, combinado com a urgência do tempo, Kenton Joel fez a última coisa que deveria ter feito em sua circunstância. Ele começou a correr seu ritmo acelerado, encorajou os 2 lobos a começarem a segui-lo. Kenton percebeu que agora estava preso em uma perseguição contra um predador da floresta e não estava tão ingenuamente otimista de suas intenções quanto antes de mais 2 lobos se juntarem à matilha, correndo atrás de Kenton, enquanto ele gritava em terror, ainda a 1 quilômetro de distância da segurança. A adrenalina, o medo e a neve espessa sob seus pés tornou impossível fugir dos predadores que lutavam em seu próprio território, e superando em número de 4 para 1, um lobo finalmente o pegou.
e tirou o primeiro sangue mordendo a lateral de seu torso. Kenton começou a sangrar, deixando para trás um rastro de manchas de sangue na neve branca atrás dele. Seus gritos de socorro não foram ouvidos por ninguém, e ele agora estava lutando por sua própria vida. Os lobos se aproximaram dele e deram uma segunda mordida em sua coxa, em uma tentativa de parar sua tentativa de escapar. Ele finalmente caiu de joelhos, ainda tentando rastejar para fora do perigo. O bando começou a circulá-lo de forma a causar terror no coração de Kenton em seus momentos finais. Quando um dos lobos saltou em cima dele, ele começou a socar e lutar contra o lobo. Depois todo o bando saltou sobre ele imediatamente, na certeza de uma caçada bem-sucedida. O destino de Kenton estava praticamente selado. Um dos lobos mergulhou seus dentes afiados direto em sua coxa. O outro deu uma mordida em sua mão direita. Kenton escapou momentaneamente de suas garras, e os passos descobertos mais tarde mostram que ele conseguiu mancar alguns passos, tentando chegar à segurança, mas logo foi pego novamente. Ele agora estava sem fôlego, e seus membros agora estavam dormentes de medo. Desta vez, os lobos não o pouparam, mordendo pedaços de sua carne por todo o corpo, até que ele finalmente parou de se mover e morreu. De volta à fábrica, seus companheiros de acampamento esperaram que ele voltasse às 19h30, depois de meia hora esperando seu retorno. Eles agora estavam preocupados com sua segurança. Um grupo de trabalhadores decidiu ir encontrar Kenton na floresta, em sua caminhonete. Avistamentos de lobo nesta área não era incomum, mas quando eles notaram as pegadas de Kenton na neve sendo seguidas por pegadas de lobos, a preocupação aumentou e todos ficaram aflitos. Eles voltaram para a fábrica para pegar um rifle antes de continuar sua busca por Kenton. Não muito longe das instalações da fábrica, eles notaram uma mancha escura no caminho com neve à frente. Era escuro neste ponto, e eles dirigiram mais em direção aos rastros para ver mais de perto. Eles perceberam que era uma pilha de roupas ensanguentadas, hospedando um humano mutilado e desmembrado. Agora estava claro o que havia acontecido. Os trabalhadores da fábrica pegaram uma pilha de ossos e carne e a carregaram no caminhão. Enquanto voltavam para o caminhão, uns caminhoneiros relataram ter visto 2 pares de olhos brilhantes à distância atrás das árvores. Uivos de lobo também foram ouvidos à distância enquanto eles voltavam, confirmando as suspeitas de que o ataque havia sido realizado pelos lobos da floresta. As investigações após o ataque revelaram que os lobos chegaram perigosamente perto das instalações da fábrica, devido ao método incorreto de descarte de alimentos usado no local. Os recipientes de metal do lado de fora do prédio estavam cheios de embalagens de restos de comida e sobras, chamando a atenção de lobos famintos próximos. Após a instalação de uma cerca elétrica, iniciou-se uma campanha para abater os lobos perigosos, e sua população foi empurrada para longe vários quilômetros do local da usina. Os pais de Kenton Joel ficaram arrasados com a notícia de sua morte brutal. Não restava muito do corpo de Kenton para retornar à sua família, e ficaram inconsoláveis com a memória de seu amado filho. A família de Kenton, junto com a administração da Universidade de Waterloo, criou uma bolsa de estudos memorial em sua homenagem e desejou que nenhum pai tivesse que testemunhar uma repetição dessa tragédia de partir o coração.